Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre um material muito negligenciado pelos alunos, mas muito importante para quem quer tirar uma nota boa na redação do Enem, que é a cartilha do participante. Então, se você quer me acompanhar nessa jornada, entender por que esse material é importante e ainda ter acesso a todo o conteúdo que diz respeito à redação do Enem, não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu like aqui para mim. Isso é muito importante para o meu trabalho. Bom, como eu comentei com vocês, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a cartilha do participante. Essa cartilha ela é elaborada pelo INEP e disponibilizada de forma gratuita ano após ano com atualizações. Por isso é muito importante que vocês procurem a cartilha mais atual de redação e jamais subestimem esse material. Ele é um material muito rico, que traz informações muito importantes para nós, informações inclusive que já constavam no manual do corretor, mas que vocês não sabiam disso porque esse manual não tinha sido disponibilizado. Então hoje a gente já tem o acesso a esse manual do corretor, ele foi esse ano de forma inédita liberado, que é ótimo porque vocês têm condição de entender melhor como a prova de redação de vocês é corrigida. Mas, nem por isso, a cartilha do participante ela deixou de ser importante. Então, a gente pode dizer que o manual e a cartilha se complementam, tá? Hoje eu vou trabalhar com vocês aqui nesse vídeo essa cartilha de forma geral, só para que vocês vejam como ela é composta, né? O que tem de conteúdo dentro dela. E a gente vai focar em uma competência que vocês têm muita dúvida sobre a avaliação. Em duas, na verdade. A competência 1 e a competência 2. E no próximo vídeo eu faço para vocês sobre o restante das competências, tá? Então, vou abrir aqui, colocar na tela para vocês. Essa cartilha, ela tá disponível de forma online no site do INEP e do Enem, do participante Enem. Eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição desse vídeo. Bom, vejam lá para mim. Então, essa é a cartilha, né, de redação do participante 2019. É a mais recente que nós temos, não há uma cartilha edição 2020, então esse é o material mais recente. Vamos lá. Em primeiro lugar, essa cartilha vai trazer para nós o seu índice, né? Aquilo que a gente vai encontrar dentro dela. Então a gente tem aqui a matriz de referência para redação, acompanhado das competências, depois recomendações gerais e amostras de redação nota 1000 do Enem 2018. Porque a gente ainda não tem aí do Enem 2019. Vocês vão perceber que essa matriz de referência, ela é muito próxima ao que o manual do corretor apresenta, porém, ela é um pouco mais acessível para que vocês entendam essas competências. Então, eu gosto bastante desse material. Eu tô com ele aberto aqui exatamente da forma como você vai fazer o download no site, para que a gente possa trabalhar juntos, tá? Então, vamos olhar aqui a introdução dessa cartilha. Olha, logo aqui no início ela diz algo fundamental para nós, que é a forma como o texto dissertativo argumentativo ele precisa acontecer. Como é um texto ideal para a redação do Enem? Bom, ele é um texto que apresenta tema, apresenta tese, apresenta argumentos e apresenta proposta de intervenção. Então, olha só, a própria cartilha te conta quais itens são essenciais para que o texto seja considerado do tipo dissertativo argumentativo. E ele já te conta o que ele chama de tema, o que ele chama de tese. Então vamos ver. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese. O que é uma tese? Uma opinião a respeito do tema proposto. Então, basicamente, você vai precisar apresentar o tema e apresentar a sua opinião a respeito desse tema. Feito isso, você vai se apoiar em argumentos consistentes, certo? Ou seja, argumentos que tenham relação com outras áreas do conhecimento, estruturados com coesão e coerência, de maneira que formem uma unidade textual. Seu texto será redigido de acordo com a modalidade formal da língua portuguesa
e você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado, olha só, no desenvolvimento do texto e não necessariamente no tema, tá? Que respeite os direitos humanos. Olha como esse resuminho, ele conta pra gente basicamente tudo que a gente precisa saber sobre a prova de redação, ou seja, sobre a estrutura do texto, sobre quais são os itens essenciais. É bem bacana, para quem está aí começando os estudos a respeito da redação. Pensem o seguinte para mim, tema e tese, em uma redação ideal, eles são apresentados na introdução. E uma redação ideal, a gente está pensando em uma redação de 4 parágrafos, tá? Então aqui, tema e tese, primeiro parágrafo. Argumentos, segundo parágrafo, sendo cada um dos 2 argumentos em um parágrafo. Então, um parágrafo para o argumento 1, um parágrafo para o argumento 2. E o 4º parágrafo do texto contempla a conclusão com a proposta de intervenção. Então, percebam, até a forma como o próprio esquema apresenta, ele já mostra para nós a ordem que isso aqui deve acontecer. Então, a introdução é o meio ali, o desenvolvimento do seu texto e a conclusão. Bem tranquilo, né? Vocês estão vendo como esse material é interessante? Muita gente nem conhece, não sabia que existia. Bom, vamos lá. Primeiro, ele vai te contar quem vai corrigir sua redação, essa é uma dúvida frequente de vocês, né? O texto produzido por você será avaliado por pelo menos 2 professores de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Isso aqui eu já tinha contado para vocês bem tranquilo. Agora eu quero que vocês foquem aqui, ó. Como a redação será avaliada? Os 2 professores avaliarão seu desempenho de acordo com os critérios da tabela a seguir. Essa é a tabela. Cada uma dessas competências vale de 0 a 200 pontos e esses pontos caminham de 40 e 40, de forma que aqui dentro você pode ter a nota 0, a nota 40, a nota 80, a nota 120, a nota 160 e a nota 200. Essas são as possibilidades para o seu corretor te avaliar nas competências. Lembrando que a competência 2, ela tem uma especificidade, que é a seguinte: se você zera essa competência, você zera a prova toda. Por quê? Porque significa que você não cumpriu o tema. Então a prova toda é zerada, tá? Bom, e aqui hoje nesse vídeo a gente vai focar em 2 competências, tá? Na 1 e na 2. A competência 1 é aquela que vai avaliar o seu domínio da modalidade formal da língua portuguesa, ou seja, se você escreve em acordo com a norma padrão. E a competência 2, ela é um tanto mais complexa, porque ela vai avaliar 3 aspectos do seu texto. Vamos ver isso aqui com calma. Olha só. O primeiro deles é compreender a proposta de redação. O que significa compreender a proposta de redação? Significa que você escreveu em acordo com o que o tema esperava de você. Ou seja, você cumpriu o tema. Se você falha em compreender a proposta, se você não escreve sobre o tema, é fuga ao tema e sua redação toda é zerada. Não, Ju, eu compreendi o tema, consegui escrever sobre ele. Ótimo, então vamos para a próxima fase de avaliação dessa competência, que é aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Bom, o que são conceitos de várias áreas do conhecimento? É o que a gente chama de repertório sociocultural. Então é quando vocês conseguem elencar livros, filmes, reportagens, dados dentro do texto de vocês. Isso significa que vocês estão saindo dos textos motivadores e buscando referências em outros lugares, tá? Então, compreender a proposta de redação é um primeiro elemento, aplicar esses conceitos, ou seja, fazer uso do repertório sociocultural, é o segundo. E o terceiro é que você escreva isso dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, que você respeite as características de um texto dissertativo argumentativo. E essas características, eu vou trocar a cor aqui só para vocês identificarem facilmente os 3 elementos que são avaliados aqui dentro da competência 2. Então, enquanto a competência 1 avalia só um, a competência 2 vai avaliar esses 3 momentos. Percebam aqui para mim como aqui, nesse esqueminha, a cartilha já mostra para nós o que seria a estrutura de um texto dissertativo argumentativo em prosa, então tá bem tranquilo.
Então a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada agora a 1 e a 2, e num vídeo posterior eu vou conversar com vocês sobre a 3, a 4 e a 5. Bom, vamos lá. A competência 1. Então o que ela quer? Ela quer que você demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, ela vai avaliar se você tem esse domínio, e para fazer isso ela vai ver se você tem conhecimento de convenções da escrita. Dentro disso nós temos as regras de ortografia e de acentuação gráfica, regidas pelo atual acordo ortográfico. Então, ele está em vigor para a correção da prova do Enem. Bem, vamos ver o que a gente tem que estar atento aqui para não ferir, para não perder nota nessa competência. Vamos lá. Além disso, o domínio da modalidade será observado na adequação do seu texto em relação às regras gramaticais quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Então percebam, a gente está vendo duas coisas diferentes aqui. As regras de convenção de escrita e agora as regras de construção sintática. Ele vai dizer, para que você tenha mais clareza a respeito das expectativas que se tem de um concluinte de ensino médio em termos de domínio da modalidade escrita formal, apresentamos a seguir os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador no momento de definir o nível em que seu texto se encontra na competência 1. Bom, então a gente notou aqui que o avaliador ele vai guiar o olhar dele para duas coisas diferentes, tá? A primeira delas é a construção sintática e a segunda são os desvios de convenção de escrita, os desvios gramaticais, os desvios de escolha de registro ou de escolha vocabular. Vamos prestar atenção aqui, primeiro nesses desvios, tá? Dentro dos desvios, o que o seu avaliador está olhando e o que você deve estudar e tomar muito cuidado no seu texto. Convenções de escrita. O que são convenções de escrita? Acentuação, ortografia, uso do hífen, empregos de letra maiúscula e minúscula e separação silábica, que é a translineação. Quando a sua palavra não coube toda ali naquela linha, você faz a separação silábica para continuar na linha de baixo. Isso precisa ser feito de forma adequada para que você não seja penalizado. Bom, emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Muito cuidado com o emprego de maiúsculas e minúsculas, principalmente quem tem letra de forma, que não costuma marcar essa letra de forma diferente. É importante que vocês façam isso, porque o Enem faz essa cobrança. Então não tem como a gente fugir disso, tá? Bom, outros aspectos. Os gramaticais. Regência verbal e regência nominal. Necessário estudar. Tem que saber regência verbal e regência nominal. Concordância verbal e concordância nominal. Pontuação. Paralelismo. Empregos de pronome e crase. Então, aí são elementos que vocês encontram com facilidade na gramática de vocês, ou mesmo na internet, e que vale a pena estudar, porque cada erro que vocês têm de regência, de concordância, de pontuação, de pronome, vocês vão ter problemas na nota, tá? Escolha de registro. O que é uma escolha de registro? É quando você foge da modalidade formal, que é a que está imposta pela proposta, e escreve com marcas de oralidade ou faz uso do registro informal, coloquial, tá bom? Bom, a escolha vocabular. Quando você tem problemas de escolha vocabular, geralmente é porque você usou uma palavra achando que ela tinha um sentido e na verdade ela tem outro. Então, olha lá, escolha vocabular. O que é acertar essa escolha? É fazer o emprego de vocabulário preciso, que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. Então, é acertar o sentido e o contexto de uso daquela palavra. Se você erra, você está sendo penalizado. O que vocês mais costumam errar aí de acordo com a minha experiência, né? As questões gramaticais, e aí todas elas, tá? E dentro das outras questões, vou chamar a atenção de duas para vocês. Principalmente aqui, ó, o emprego de letras maiúsculas e minúsculas e a separação silábica. E a outra que eu vou chamar a atenção é marca de oralidade. Quando vocês escrevem, por exemplo, coisa na redação, essa é uma palavra de registro informal, isso não pode aparecer. Então tomem esse tipo de cuidado. Agora vamos ver o quadro,
que finalmente dita que nota você deve tirar nessa competência a partir do que foi escrito por você. Então, olha lá, nós temos de 0 a 200 caminhando de 40 em 40, conforme eu expliquei para vocês. Vejam que aqui a gente não tem uma situação em que, se o aluno errou 8 vezes, a nota dele é X. Se ele errou 20 vezes, a nota dele é Y. A gente não tem isso. Por que não? Basicamente porque seria inviável fazer esse tipo de contagem, já que cada redação tem um número de linhas. Pensem comigo, 10 erros em uma redação de 30 linhas é uma coisa. 10 erros em uma redação de 10 linhas é outra. Isso não poderia ser avaliado da mesma forma. Então, essa contagem, ela não acontece. É uma visão geral, global, que o seu corretor tem do texto. Vamos ver a nota 0 aqui. O que faz alguém zerar essa competência número 1? Quando há desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando a gente pega o material do corretor e vê os exemplos que são nota 0 aqui na competência 1, a gente percebe que são textos que quase não dá para entender nada que o candidato escreveu. Então, são textos muito complexos de serem avaliados, porque realmente são palavras soltas, então o candidato não faz nem frases, tá? Essa é a nota 0. Agora vamos ver os 40 pontos. Demonstra. 40 pontos. Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. Então, o candidato começou a articular a frase ali, mas ele tem muitos equívocos ainda, de várias ordens diferentes. Então, é equívoco sintático, é equívoco gramatical, é equívoco de escolha de registro, de convenção de escrita. Então, é um texto também ainda bem complexo de ser lido, tá? Vamos para 80 pontos. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolhas de registro e de convenções da escrita. Então, a gente segue com muitos desvios de origens diferentes, mas olha que a diferença, olha o que o seu corretor vai ter que se atentar. Quando nós temos 40 pontos, nós temos desvios frequentes. Quando nós temos 80 pontos, nós temos muitos desvios. Agora, eles não são frequentes, eles são muitos. E é realmente uma visão global do texto, então não é por contagem. É o corretor, por ter contato com muitos textos nota 40 e com muitos textos nota 80, ele sabe ali o que significa frequente e o que significa muitos desvios. Bom, depois nós temos demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. Então, olha o que mudou aqui para nós. Primeiro é que o domínio que era precário, certo? O domínio precário da modalidade formal, ele passa para um domínio insuficiente, e aqui no 120 a gente já tem um domínio mediano. E agora não são muitos, são alguns desvios gramaticais. Então, percebe como vai diminuindo? A frequência no texto precisa diminuir? Frequentes, muitos, alguns. E como que era o domínio da modalidade de escrita formal? Primeiro, era um desconhecimento dessa modalidade. Depois, precário, insuficiente, mediano. Agora vamos ver 160 pontos. Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Então, é bom domínio, certo? E agora, poucos desvios. Vocês estão percebendo como a mudança é sutil de uma competência para outra? Mas, ao mesmo tempo, é uma mudança muito significativa na nota de vocês. Gente, os meus gatos estão brincando, eu acho que vocês estão ouvindo isso, então eu já vou me desculpar. Mas como eu gravo os vídeos à noite, esse é um horário de atividade dos gatos e de inatividade dos vizinhos. Eu preciso escolher quem fica ativo e quem não fica, que não tem um horário em que meus vizinhos ficam quietos e os gatos também, isso é bem complicado. Mas vamos lá. Depois a gente tem aqui então para a nota 200. Domínio excelente da modalidade escrita formal. E os desvios gramaticais ou de convenções serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência. O que significa isso?
Primeiro, que você tem um excelente domínio, agora ele não é insuficiente, nem médio, nem bom, ele é excelente. E os erros têm que ser excepcionais. O que o Enem, agora sim ele faz um tipo de contagem. O que ele considera erro excepcional? São até 3 erros gramaticais, ou 2 erros gramaticais e um erro sintático, ou 2 erros sintáticos e nenhum erro gramatical. Então aqui ele faz contagem. E ainda, que não caracterize reincidência, ou seja, que você não erre na mesma coisa, que você não erre duplamente colocação pronominal, por exemplo. Senão você perde essa nota 200. Então, para essa nota 200 estar garantida, erros têm que ser excepcionais. É um caso assim, nossa, não vai acontecer de forma alguma, aconteceu na linha 15, ok, mas não se repete, e aí tranquilo, nota 200. Então, eu considero essa aqui a competência mais difícil para o aluno tirar 200 pontos, exatamente por conta dessa avaliação. Porque qualquer reincidência de erro, ele já cai aqui para a nota 160, tá? Não significa que é impossível, que vocês não vão conseguir. O que eu estou dizendo é que a maioria dos alunos que são nota 960, eles perdem nota aqui na competência 1. Bom, então vale a pena vocês prestarem atenção nessa diferença, principalmente para vocês saberem onde vocês estão. Ah, eu estou tirando 120 pontos. Então, é nesse nível aqui que você está, e são essas 2 características que você precisa melhorar, os seus desvios e também o seu domínio da norma padrão. Olhando principalmente isso aqui que a gente separou para ver antes, tá bom? Bem, sobre a competência 1 é isso. Vou passar com vocês agora a competência 2, essa sim um pouco mais complexa, até de ser avaliada, porque a gente tem aí um monte de requisitos para avaliação de uma mesma competência. Então agora eu não estou olhando mais apenas 2, como aqui que eu olho aspectos sintáticos e aspectos gramaticais. Aqui na competência 2, a gente está olhando 3 aspectos. Então a compreensão da proposta, ou seja, contemplar o tema, depois utilizar repertório sociocultural e, por último, que isso esteja dentro do texto dissertativo argumentativo. Tranquilo. Vamos ver aqui. Seguem algumas recomendações para atender plenamente as expectativas em relação à competência 2. Percebam que isso aqui é o próprio INEP te contando, te dando dicas, te dando recomendações para que você se saia bem na competência 2. Olha lá. Leia com bastante atenção a proposta da redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Concordo 200% com isso aqui, inclusive tem um vídeo chamado Como utilizar os textos motivadores, eu vou deixar aqui o link para vocês, depois acessem lá. Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque elas foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema. Então, eu posso usar esses textos? Posso. Mas eles não podem ser o único repertório da minha redação. E a própria cartilha já está te contando isso. Não copie trecho dos textos motivadores. A recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa. Então, claro, nós temos que usar, mas olha aqui, não pode ser o único repertório e não podemos copiar, certo? Bom. Depois nós temos, reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão. Isso é, para decidir como abordá-lo, qual será o seu ponto de vista adotado e como defendê-lo. Basicamente, ele está te dizendo, faça um plano de texto. Leia o tema, se posicione em relação a ele e pense por que é o seu posicionamento. Eu ensino isso para vocês num vídeo chamado Como Planejar o Seu Texto, que eu também vou deixar linkado aqui. Depois nós temos, olha aqui. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de forma produtiva no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Isso significa que essas informações devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação. Informações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas à defesa do ponto de vista desenvolvido no seu texto. Basicamente, aqui ele está te dizendo o seguinte, use repertório sociocultural que seja pertinente ao tema,
ou seja, que tenha relação, e use de forma produtiva. O que significa isso? De forma articulada aos seus argumentos. Se você utilizar de forma solta, ele não vai ser relevante. Vamos lá? Mais um. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados na redação. Sim, é o que nós chamamos de tangenciamento. Nesse caso, duas situações podem ocorrer. Fuga total, se você escreve completamente sobre outro tema, ou tangenciamento, quando você está dentro do contexto, mas se afasta do tema. Bom, vamos lá. No tema de 2018, a gente teve o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o aluno ele tinha que escrever sobre isso aqui, ele não tinha para onde correr. Por isso, para contemplar o tema, qual é a minha dica? O que eu sempre peço para vocês? Utilizem exatamente as palavras do tema na introdução de vocês. Isso é muito importante pelo seguinte motivo. Não tem como você escrever um texto sobre... Vamos pegar alguma coisa bem boba. Não tem como você escrever um texto sobre Clarice Lispector se você não falar que está escrevendo um texto sobre Clarice Lispector. Você não pode deixar isso subentendido. Isso tem que estar explícito. Isso só vai estar explícito com as palavras do tema. Então, você vai copiar essa frase temática na sua introdução. Bom, lembre-se de que o seu leitor ele precisa entender o seu texto ainda que ele não tenha tido contato com a proposta. Então, o seu leitor vai pegar o seu texto, vai ler e vai falar: ah, esse aluno aqui está falando sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ele tem que conseguir dizer isso, ainda que ele não tenha tido acesso à sua proposta. Esse é o objetivo do texto. Então, não tenha medo, tá? Tenha confiança de escrever essa frase lá na sua introdução. Isso tem que ser feito. É assim que o seu corretor vai avaliar isso aqui, ó. Se você está dentro do tema proposto, reflita sobre o tema proposto. Como é que o seu corretor vai julgar? Se você fez fuga total, se você tangenciou ou se você realizou a abordagem completa? Ele vai procurar as palavras do tema. Se ele encontrou todas essas palavras, foi a abordagem completa. Se ele não encontrou, ou você tangenciou ou você fugiu. Então fique preso, sim, a essa frase temática, tá? Bom, então, a primeira coisa que vai ser avaliada dentro da competência 2 é se você cumpriu ou não o tema. Se você não cumprir o tema, seu texto todo já vai ser zerado e o corretor não tem o trabalho ali de dar nota nas outras competências. Então, essa é a primeira. A segunda coisa é atendimento ao tipo textual. Você tem que escrever um tipo dissertativo argumentativo. E aqui, o INEP faz a gentileza de fazer um bom resumo para nós do que é um texto dissertativo argumentativo. Olha lá. O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar as ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião. E é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. O objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo se combinar os dois princípios de estruturação explicitados a seguir. Então, o que tem que ter para esse texto ser considerado dissertativo argumentativo? Tem que ter tese, que é aquilo que você vai defender, é o seu ponto de vista a respeito do tema, não perca isso de vista, e tem que ter argumentos que defendam essa tese. Então, é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida, certo? E aqui ele te dá estratégias de argumentos. Eu tenho um vídeo aqui sobre estratégias argumentativas, eu vou deixar linkado aqui para vocês também na descrição do vídeo, mas aqui ele oferece alguns, ó. Exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações épicas ou lugares distintos, tudo isso pode servir para fundamentar a sua argumentação. Bom, atentem-se aqui também, por quê?
Caso você fuja ao tema, a gente já viu, é nota 0. Mas caso você não atenda ao tipo textual, mesmo que você escreva sobre o tema, também é nota 0. Então é bem importante que a gente esteja atento a isso aqui. Agora vamos ver a nota em si, como ela é desenvolvida. Quando ela tem nota 0, toda a redação recebe nota 0, certo? É porque algo aconteceu. Ou nós tivemos fuga ao tema, ou nós não tivemos o atendimento à estrutura dissertativa argumentativa, ou seja, não é um texto que apresenta tese e argumento. Bom, 40 pontos. 40 pontos é quando acontece o tangenciamento do tema. Esse tangenciamento, basicamente, quando você fala sobre uma parte do tema, mas não sobre ele todo. Então vamos pensar, democratização do acesso ao cinema. Se você fala sobre cinema, mas não fala sobre a democratização do acesso, você tangenciou. Você está dentro do escopo pedido, mas você não foi direto ao ponto, digamos assim. Você não acertou toda a frase temática. 80 pontos, você necessariamente cumpriu o tema de forma 100%, então não é mais fuga nem tangência, porém, você recorre a cópias dos textos motivadores ou ainda apresenta um domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, porque não tem estrutura com a tese, com a argumentação e conclusão. Então, ou essa cópia excessiva dos textos motivadores aconteceu, ou você não atendeu a estrutura. Bom, 120 pontos. Quando você desenvolve o tema por meio de uma argumentação previsível, que a gente vai chamar de senso comum, e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. Então aqui eu já tenho tema, argumento e conclusão, ok. Eu tenho as 3 partes do texto, mas eu tenho um tema desenvolvido por meio de argumentação previsível. O que é a argumentação previsível? É aquela que está baseada no senso comum, ou seja, é um texto que não apresenta nenhum repertório ou que apresenta os repertórios dos textos motivadores, que não vão contabilizar como repertórios consistentes, eles vão contabilizar como repertórios previsíveis, já que eles já estavam lá para serem usados. Então, o que acontece? Usou o texto motivador como único repertório, vai cair aqui em 120. 160 pontos. Você desenvolve bem o tema por meio de argumentação consistente e apresenta um bom domínio do texto dissertativo argumentativo. Você continua com as 3 partes do texto aqui bem desenvolvidas. O que basicamente vai diferenciar aqui a nota 200 da nota 160? Aqui você já apresenta um repertório sociocultural diferente do texto motivador, um repertório que é legitimado, ou seja, você citou a fonte desse repertório, um repertório que é pertinente ao tema, ou seja, ele tem relação com o tema, mas quando é 160 pontos, ele não foi produtivo, ou seja, você não conseguiu articular ele com sua argumentação. Apesar dele ser um bom repertório, apesar dele ter relação com o tema, ele não está articulado com a sua argumentação. É isso que diferencia o 160 do 200. No 200, você tem o que a gente chama de repertório sociocultural produtivo. Você não só selecionou um bom repertório, mas você também pegou esse repertório e articulou com a sua argumentação de forma eficiente. Basicamente, essa é a grande diferença entre um texto 160 e 200 na competência 2. Então, fiquem atentos não só ao tipo de repertório que vocês estão selecionando para o texto de vocês, como também para a forma como esse repertório está articulando com os argumentos. Então, tomem muito cuidado com isso, porque pode diferenciar em 40 pontos essa nota de vocês, tá? Bom, pessoal, esse vídeo foi para mostrar para vocês a relevância dessa cartilha, as informações importantes e muito, muito eficientes que a gente tem aqui dentro, e para a gente conversar um pouquinho sobre as competências 1 e 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para que vocês deixem, por favor, no comentário. Se acharam esse vídeo relevante, deixem um like, isso é bem importante para o meu trabalho, e divulguem para os amigos de vocês. E se tiverem sugestão de vídeos, é só deixar aqui nos comentários também, ou conversar comigo lá pelo Instagram, @julianamoreira2020. Eu tô sempre lá, disposta a responder as dúvidas de vocês. E em breve vocês vão ter acesso à segunda parte desse vídeo, né, com as competências 3, 4 e 5 sendo abordadas com a visão da cartilha do participante. Então não subestimem esse material, o link tá aqui na descrição do vídeo, baixem a cartilha, utilizem com sabedoria,
é um ótimo conteúdo, é uma ótima forma de estudar redação. Saiu um vídeo já aqui sobre como estudar redação e uma das dicas que eu dou é o estudo dessa cartilha. Então aproveite essa oportunidade para você vir e estudar comigo, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.